Parece que atores de super-heróis e os filmes de super-heróis como um todo estão sendo envolvidos em um monte de treta ultimamente. É o Senhor das Estrelas, o Gavião Arqueiro, os filmes da Marvel e até o Batman agora. Finalmente vamos conversar sobre isso aqui e chegar a algumas resoluções sobre essas tretas todas. Algumas coisas que saíram hoje, inclusive. E tudo isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal aqui. Espero que você esteja tendo uma segunda-feira maravilhosa por aí. E já comenta pra mim aqui embaixo, você acha que filmes de super-heróis são cinema, sim ou não? Eu já sei qual é a resposta que você vai escrever aqui, mas coloca aí pra mostrar o que a gente acha sobre o assunto. E o top comentário que eu separei do último vídeo foi o do Carlos Felizardo, dizendo: melhor ator do Homem-Aranha? Meu, esse japonês aí, quem consegue chorar na situação de morte fake eminente, prêmio Tony Ramos de interpretação. Isso foi no último vídeo que eu fiz comentando sobre a minha experiência assistindo um dos Homens-Aranha mais bizarros já feitos. Você ficou sabendo da treta do Chris Pratt? Chris Pratt é o ator que interpreta o Senhor das Estrelas em Guardiões da Galáxia. Ele postou uma foto no Instagram dele dizendo que a esposa dele estragou a sobremesa mesmo cozinhando no micro-ondas. E daí um monte de gente criticou ele chamando ele de machista. Como assim a esposa dele por acaso precisava saber cozinhar e tal? E isso aí eu não sei se foi só coincidência ou se é o universo, sabe? O universo conspirando para as tretas relacionadas aos atores de filmes da Marvel virem à tona. Porque a outra treta que rolou aí, que ficou mais famosa, foi relacionada ao Gavião Arqueiro, Jeremy Renner. Recapitulando aqui, se você não ficou sabendo do que aconteceu, ele, o ator, foi acusado pela ex-esposa, que está em um processo de discussão da custódia das crianças. Ele foi acusado por ela de ameaçar ela de morte, inclusive ameaçar se matar com uma arma. Inclusive, segundo o relato dela, ele até disparou, deu alguns tiros pro alto. Um outro relato também foi que ele deixou a filha deles nova pra lá enquanto ele saiu pra uma festa, e nessa festa tava acontecendo umas coisas bem pesadas aí. É claro que o Jeremy Renner desmentiu isso tudo, ele falou que ela estava dramatizando a situação. Em alguns documentos que foram conseguidos pelo site TMZ, ele tinha chamado a ex-esposa de uma mentirosa instável. Acontece que não existe comprovação que isso aconteceu de fato, por enquanto está só no ramo da acusação, até onde a gente sabe pelo menos. E surgiram rumores a partir disso que a Disney estaria considerando recontratar um ator para interpretar o Gavião Arqueiro, iria substituir o Jeremy Renner no papel. E isso seria tenso porque ele tá com uma série confirmada aí, Gavião Arqueiro vai ter uma série estreando no Disney Plus. E isso deixou muita gente preocupada de o que vai acontecer agora. Ele vai ser substituído por quem? Uma das opções, é claro, era a Kate Bishop, que é uma personagem, a Gavião Arqueira, que já foi apresentada nos quadrinhos, só que o site Independent conseguiu informações de que os chefões da Disney tinham decidido em não substituir o Jeremy Renner, que essa situação toda que possivelmente tenha acontecido é uma coisa da vida particular dele e que vazou pra imprensa aí, mas não tem nada a ver com a vida profissional dele. O que é meio estranho, né? Talvez só por não terem provas mesmo, porque, por exemplo, James Gunn foi demitido como diretor de Guardiões da Galáxia Volume 3 por causa de uns tweets que ele fez vários anos no passado. Então a Disney tem uma política bem severa. Aí, com Jeremy Renner, eles são mais relaxados, eles vão deixar essa passar. Pode ser mesmo porque não tem evidências de que isso aconteceu ou não. Até porque, se você olhar pelo ponto do Jeremy Renner, se essa história toda for mentira, a esposa dele poderia estar fazendo isso tudo para conseguir a guarda das crianças, que é uma coisa bem pesada de se falar. A gente não tem nenhuma informação da vida pessoal deles, mas o que nos interessa, que é o personagem, ele pelo jeito não vai mudar. Porém, se ele mudar mesmo, nós temos a confirmação agora de que a Kate Bishop vai de fato aparecer na série e ela possivelmente vai ser interpretada pela atriz Hailey Seinfeld, que interpretou a protagonista do filme Bumblebee. Não está confirmada ainda a participação dela na série, mas a personagem está confirmada. Inclusive, outra informação que saiu hoje também é que a série vai explorar a origem do Gavião Arqueiro. Então nós vamos ter a origem de 2 Gaviões Arqueiros em uma série só, da Kate Bishop e do próprio Clint Barton. Saindo da vida dos atores e passando para o universo de filmes mesmo, recentemente a gente viu essa explosão de diretores mais velhos
velhos falando mal de filmes de super-heróis. O Scorsese e o Coppola se pronunciaram a respeito, falando que filmes de super-herói não são cinema. Depois o Scorsese voltou atrás, falando que alguns filmes de super-heróis são cinema assim, e vários atores falaram não, defenderam e tal, e o James Gunn deu uma das melhores respostas. Ele falou que os caras têm direito de ter a opinião deles e é isso, pronto. A opinião deles não vai mudar nada. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes pra gente tirar dessa situação toda. Não interessa que uns diretores aí antigos não gostam de filmes de super-herói, né? O importante é que a gente gosta, a gente vê valor e a gente consome esse tipo de coisa. A gente não precisa da aprovação de todo mundo. Inclusive, nem o Batman precisa, porque ele foi chamado de um personagem tóxico agora. E não foi um Zé Ninguém, não. Foi o criador do personagem Raio Negro para a própria DC. O que é interessante é que ele deu uma argumentação muito boa, na minha opinião, a respeito dessa afirmação dele. O Tony Isabella, que é o criador do Raio Negro, ele fez uma postagem no Facebook dele, porque ele tava de saco cheio, ele tava irritado com pessoas que queriam colocar ele em grupos de Facebook ou em páginas de Facebook que eram relacionadas ao Batman. E o que ele falou sobre o Batman foi o seguinte: ele já foi meu herói favorito dos quadrinhos. Agora, eu considero ele um dos mais tóxicos e a ruína da DC Comics. A DC machuca seus outros personagens ao fazer o Batman o centro do seu universo. É óbvio que muita gente pode discordar com ele, mas vamos observar isso aqui direito. O Batman tem várias revistas relacionadas a ele. Todos os maiores eventos que acontecem no universo DC têm a presença do Batman. Ele, por si só, tem uma família, a Bat-família, a família Morcego, que são vários personagens que têm quadrinhos próprios ou que têm uma importância bem grande no universo de super-heróis de lá. E por isso eu já ouvi muitas pessoas comentando que a DC explora demais o Batman e vai deixando outros personagens de lado. Acaba que o universo da DC não fica tão rico porque tudo tá girando em torno do Batman. E isso é claro porque o Batman é muito popular. Faria muito mais sentido pro Batman, se você olhar por um lado, que ele fosse um personagem mais urbano, como por exemplo Luke Cage, Demolidor, esses personagens que cuidam de coisas de rua, porque o Batman é isso. Ele vai cuidar da criminalidade de Gotham. Porém, o personagem está envolvido em sagas cósmicas, enfrentando seres muito mais poderosos que ele. E muitas vezes a presença dele acaba emburrecendo outros personagens, porque afinal de contas o Batman tem que ser o gênio, tem que ser o grande cérebro, o cara que resolve tudo. Um bom exemplo dessa grande exposição do Batman é o filme do Coringa aí. Fizeram um filme de um personagem derivado do Batman. Olha como o personagem é absurdamente explorado. Nos quadrinhos tá rolando o Batman que ri agora. É uma mistura do Batman com Coringa. Então, em termos de história, tem esse problema. Mas, é importante levantar isso. O que eu acho a respeito disso é que, beleza, a DC tá publicando o Batman. As pessoas estão lendo? As pessoas querem ler Batman? Então, pô, faz coisa do Batman mesmo, entendeu? As pessoas estão querendo Batman? Não, tem que mostrar esse outro personagem aqui. Sabe? É um balanço. Ao mesmo tempo que eles ficam explorando demais um personagem só, eles estão dando o que os fãs querem. Então, não dá pra culpar a DC Comics por isso. O que você acha? A DC tá certa ou não em fazer isso tudo com o Batman? Se você por acaso é novo no canal, você pode se inscrever e ativar as notificações, porque a gente tá sempre conversando aqui sobre super-heróis, quadrinhos, cinema, e aí você se torna um Loquia também, sempre conversando sobre esses assuntos aqui com a gente. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.